Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e pela 103.3. Um evento para integrar a área da graduação com a pesquisa. Esse é o Café com Economia, que volta a acontecer em 2013, sempre na última semana de cada mês. O tema da primeira edição, que será promovida nesta sexta-feira, será a matemática das escolhas sociais. Governadores, prefeitos, vereadores e sedes de Olimpíadas. Para falar mais, nós recebemos aqui então o palestrante, o professor Rogério Ricardo Stefenon, coordenador do curso de licenciatura em matemática da Unicinos. Olá, seja bem-vindo aqui ao Conexão. Boa tarde. Olá, professor, tudo bem? Em primeiro lugar, a gente quer saber como é que surgiu, então, o convite para essa primeira edição do evento em 2013. Bom, na verdade, o tema das escolhas sociais é um tema que já vem sendo estudado há muito tempo, né? E um dos assuntos que envolve eleições majoritárias foi abordado há uns 60 anos atrás por um americano chamado Kenneth Arrow, e ele foi Prêmio Nobel de Economia em 1972. Então, numa reunião de colegiado do Programa de Pós-Graduação em Economia, eu sugeri esse como sendo um possível tema do Café com Economia. E mais tarde a professora Gisele então me convidou e vai ser o tema da minha palestra amanhã. Eu achei curioso porque também inclui ali a sede das Olimpíadas também, né, professor? Como é que ela é inclusa então nessa na verdade, assim, nós temos dois tipos de escolhas. As escolhas majoritárias, onde você escolhe, por exemplo, o presidente da República, governador e prefeito, né? E as escolhas proporcionais, onde nós escolhemos os vereadores, deputados federais e estaduais, né? No caso das escolhas majoritárias, nós temos dois tipos de métodos que a gente conhece mais, que a gente convive mais, que é o turno único. Por exemplo, o prefeito de São Leopoldo, ano passado, foi eleito em turno único, não tem dois turnos. Numa cidade como Porto Alegre, onde você tem mais de 200 mil eleitores, é possível ter segundo turno, se nenhum dos candidatos atingir a maioria absoluta. Então, ano passado, o José Fortunati atingiu a maioria absoluta, não tivemos segundo turno. O método olímpico, né, ele é diferente. Na verdade, no congresso onde é escolhida a sede da Olimpíada, chegam lá 4, 5 ou 3 cidades, e aí eles vão elegendo. Então, eles votam nas cidades, a menos votada é eliminada. Depois faz um segundo turno, se necessário, um terceiro, etc. Inclusive, no dia 7 de setembro, agora a gente vai ter a escolha das sedes dos Jogos Olímpicos de 2020, né, que vai ser em Buenos Aires, a escolha, e as cidades candidatas são Madrid, Tóquio e Istambul, né? Então, daqui a uma semana, mais ou menos, a gente vai ter essa notícia de qual foi a cidade escolhida para 2020. Esse mesmo processo ainda também, né? A menos votada vai cair fora. Exatamente. Nesse caso só tem 3. Na verdade, Rio de Janeiro, quando foi escolhido, as candidatas eram Chicago, Madrid, Tóquio e Rio de Janeiro, né? Então, Madrid e Tóquio continuam disputando novamente agora para 2020, né? Então, na verdade, primeiro foi eliminado Chicago, depois foi eliminado Tóquio e na disputa final, o Rio de Janeiro venceu Madrid, né? E Madrid, na verdade, já está concorrendo agora pela 3ª vez seguida. Se eu tivesse que apostar em alguém eu apostaria em Madrid, provavelmente. Já fica a dica então, né, Vanessa? É verdade. Professor, quais outros pontos, então, que serão abordados durante essa palestra que é importante a gente ressaltar? O outro ponto é também, na verdade, a questão das partilhas, né? Então, por exemplo, uma brincadeira que eu gosto muito de falar, por exemplo, se uma mãe, por exemplo, vai dividir um bolo entre 2 crianças, como é que você pode dividir de modo que não haja nenhuma briga do tipo assim, ele ganhou um pedaço maior, né? Então, existe um método muito simples que você faz o seguinte: você pede para um cortar e o outro escolher, né? Então, claro, isso começa a ficar complicado se você tem um bolo para dividir em 3 pessoas, né? Então, isso é uma coisa que se estuda já há bastante tempo. Matemáticos poloneses do século XX estudaram isso. O que eu vou abordar, na verdade, é a questão do método de divisão de vagas para vereadores, por exemplo, deputados federais e estaduais, que é uma coisa muito pouco conhecida. A matemática envolvida é muito simples, né? Mas ocorrem alguns paradoxos, né? Por exemplo, nós tivemos alguns casos de câmaras de vereadores onde foram aumentados o número de vagas, e pode acontecer uma coisa estranha. Por exemplo, se você tem uma Câmara com 9 vereadores eleitos, e, bom, a Câmara está formada e lá pelas tantas decidem que esse número vai aumentar para 10. Pode ocorrer de uma coligação perder uma vaga nesse processo, né? Então, isso é um paradoxo que acontece nesse método de escolha. Isso por causa da representatividade dos partidos também, professor? Na verdade, existe uma coisa chamada quociente eleitoral, né? Então, na verdade, você pega todos os votos válidos, que são para candidatos ou em coligações, e você divide pelo número de vagas. Tá? E qualquer coligação que não atingir esse número,
acaba não tendo nenhum representante eleito. Então, nós temos casos, às vezes, de vereadores, já tivemos em Porto Alegre uma vereadora que foi a mais eleita e não se elegeu. Quer dizer, foi a mais votada, aliás, e não se elegeu. Nós tivemos também, acho que na última eleição para deputado federal, nós tivemos uma candidata aqui no Rio Grande do Sul que também fez em torno de 150 mil votos, foi uma das mais votadas, mas não se elegeu porque a coligação não atingiu o quociente eleitoral. E qual a sua expectativa, então, professor, para essa fala que vai acontecer amanhã para os alunos e que eles entrem em contato, com toda essa temática? Eu acho que é um tema bem interessante, é um tema relativamente simples e tem a ver com o cotidiano das pessoas, né? E, bom, imagino que elas, de repente, se interessem mais por estudar essas coisas, porque são assuntos relevantes, né? E que fazem parte do nosso cotidiano, né? A gente convive com eleições de 2 em 2 anos, né? E a questão da Olimpíada é uma coisa bastante quente agora, porque Rio de Janeiro agora vai ser notícia daqui para frente, né? Então, esperamos que positivamente, inclusive, né, professor? É verdade. Esperamos que sim, né? Isso, sim. Bom, lembrando que o evento é aberto ao público, acontece nesta sexta-feira, dia 30, a partir das 7h30 da noite, no Auditório Maurício Berni, na área de Ciências Jurídicas do campus de São Leopoldo. Informações, então, no unicinos.br/blogs/ciências-econômicas. Isso mesmo, professor. Bom evento para o senhor amanhã. Obrigada pela presença. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Quinta-feira é dia do quadro Toque Conexão. No próximo bloco, Camila Keu vai falar sobre Michael Jackson. É isso aí, se estivesse vivo, o rei do pop comemoraria 55 anos hoje. Não saia daí, nós já voltamos.